Escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais uma lição, ou lições, dentro de nosso tema, a justiça de Deus. Como sabemos, no conteúdo escriturístico, a ênfase que as Escrituras dá à fé. Algo que parece muito simples, mas às vezes nós complicamos. Aliás, no próprio conteúdo bíblico, existe o outro fator que acaba sendo um contraste entre a fé e a lei, pelo fato de que a lei foi dada por Deus e chega-se a dizer que foi pela mediação de anjos. Todos sabemos que quando a lei foi dada ao povo de Israel, ali no Monte Sinai, houve aquela manifestação de Deus, cuja manifestação com fenômenos de relâmpagos, trovões, o mover, o tremor do monte, o que provocou no povo uma situação de pavor, de medo, diante da manifestação poderosa de Deus. Tantos fenômenos assim, tantas manifestações de poder, já se falava então da seriedade do momento, da seriedade daquilo que Deus estava dando. No entanto, é preciso muito discernimento para enxergar que tudo aquilo era temporário. Nós veremos, à medida que os nossos vídeos forem sendo gravados, nós veremos que o apóstolo, ao falar sobre a justiça de Deus, ele usa sempre a lei como um contraste. E nós estaremos aprendendo algo, o porquê de ele. Há momentos que parece ele querer dizer que a lei não era necessário, que não precisava de lei. Isto é, pensamentos da nossa mente, pensamentos do homem. No entanto, ele não disse isto. Mas vamos ver aqui no capítulo 3 aos Romanos, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Note, começa-se aqui uma descrição mostrando que o fato de a lei, ela ser cheia de regras, de regramentos para o mundo, para o homem, era já um sinal de que todo mundo estava ou ficaria sob
o juízo de Deus. E ele diz, em outro texto, que não há distinção, nem judeu, nem grego, mas todos foram colocados embaixo do pecado. Mas, continuemos aqui. Diz o verso 20, porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Lembre que lá no verso 13 do capítulo 5, mostra que mesmo que a lei veio só no tempo de Moisés, as suas consequências, isto é, a consequência de que fala ali no verso 13, a morte. A morte passou a todos os homens, mesmo, note o explicativo, mesmo sobre aqueles que não tiveram uma transgressão, um pecado semelhante ao pecado de Adão. Mas mesmo assim, a morte passou a todos, porque todos pecaram. Continuemos. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Aleluia! Que clareza! Começa a aparecer aqui o contraste. Agora, sem lei. O que quer dizer aqui a palavra agora? Ele estava falando não simplesmente do seu presente. Ele estava falando do tempo em que Jesus veio, em que Jesus foi crucificado. Jesus que é a justiça de Deus. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. O que quer dizer isto? Quer dizer que a justiça de Deus, que veio através da morte de Jesus, da entrega de Jesus, esta justiça foi anunciada pelos profetas, foi anunciada lá na lei, dentro do conteúdo da lei. Mostra-se a temporalidade dela, mostra que ela era temporal. Os profetas também atestam o mesmo. Note a continuidade. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Veja, temos que nos empolgar, temos que deixar evidente, parecer que estou sendo repetitivo. O mesmo alguém poderia pensar de Paulo, a clareza aqui. Isto é a justiça de Deus. Que justiça? A justiça pela fé em Jesus Cristo. Aqui a gente admira, tem que ficar admirado, porque lá no capítulo 1 mostra quando o homem, a humanidade se enveredou para a idolatria.
para a adoração de ídolos, o que acontece até hoje. A gente percebe que em matéria de fé, em matéria de salvação, surgiram santos e mais santos, santas e mais santas, deuses e mais deuses. Por que isto? As Escrituras enfatizam sempre Jesus como a justiça de Deus. Note aqui, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos os que creem. Pois não há distinção. Por que que não há distinção? O verso seguinte mostra a razão de não haver distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já que todos pecaram, isto é, pecamos em Adão, fazemos parte de uma raça caída. Todos, para serem salvos, para serem perdoados, tem que aceitar a justiça de Deus, tem que crer em quem? Crer no Senhor Jesus Cristo, pois nós somos parte, fazemos parte da raça caída e só há uma solução: crer na justiça de Deus, pensar diferente do que temos pensado até hoje, esquecer de penitências e mais penitências, de regras e mais regras, de ídolos e mais ídolos, de tantos dogmas, mas nos atermos à simplicidade do Evangelho, ter fé, receber Jesus como a justiça de Deus, diz o verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Que nós sejamos esclarecidos, não apenas no nosso intelecto, mas no nosso espírito, que venha sobre nós nesta manhã o espírito de revelação, para, diante do Senhor, dizermos: ó Pai, eu aceito a tua justiça, eu aceito Jesus como aquele que, por ele, eu fui justificado, e justificado gratuitamente, mediante a redenção que há no sangue dele. Aleluia, aleluia, amém.